Alô, alunos do segundo ano. Conforme prometido, nós íamos alternar as aulas de filosofia e sociologia, porque estas são anexadas umas com as outras, dado o nosso sistema de distribuição de aulas. Essa semana e a outra semana nós daremos aulas de filosofia, já que nas 2 semanas anteriores nós falamos sobre sociologia. Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre linguagem, eu me encontro na página 47 e falo sobre outros elementos da linguagem. Quando eu estou me referindo a essa expressão, outros elementos da linguagem, eu estou me referindo especificamente às minúcias da linguagem. É claro que quando eu me refiro às minúcias da linguagem, eu estou falando em detalhes que vão fundamentar um gênero de linguagem. Como exemplo, a fotografia. Uma fotografia, quando ela é tirada, dependendo da fotografia, você consegue fazer uma leitura daquela fotografia. Porém, quando eu me refiro a outros elementos da linguagem, eu estou me referindo às minúcias, ao padrão que o fotógrafo utilizou para montar aquela fotografia. E dependendo do padrão, ela vai fazer você ter uma leitura de determinada forma e outra pessoa de outra forma. Daí é que há o olhar apurado, especializado de quem vê a fotografia. Claro que eu me refiro a tom, me refiro a ângulo, me refiro a distância, me refiro a uma série de fatores com relação à fotografia que nós estamos abordando como forma de exemplo. Uma fotografia, dependendo dos elementos que é utilizado como pano de fundo dessa fotografia, ela fará com que você leia de uma maneira específica essa fotografia. É claro que esse exemplo pode ser usado com relação aos nossos vídeos, por exemplo. Outro dia, os alunos se queixaram com relação às nossas aulas gravadas, porque de pano de fundo tinha um grilo cantando. E o grilo cantou e o professor falando e o grilo lá cantando. Logo, o vídeo gravado vai ter uma leitura de diferente ótica com relação a quem assiste. Por quê? Porque ele vai interpretar que, por exemplo, os grilos estão atrapalhando a aula. Ou seja, existe uma praga de grilo presente. Os grilos passam a ser uma série de interpretações dentro daquela linguagem. Quando nós falamos dessa forma de linguagem, quando nós falamos na linguagem verbal, vem logo a reflexão sobre as palavras. Ora, professor, que palavras? Bom, você que está me assistindo aí, você já deve ter se deparado com uma palavra na linguagem do Sunil chamado clu-clu. Todos vocês, obviamente, já ouviram essa palavra, que quer se referir a isqueiro. Não porque a palavra em iate é clu-clu, mas porque convencionou-se de maneira direta e indireta que isqueiro era clu-clu. Começou de uma forma de brincadeira
e foi ficando. E agora, se você dizer no meio de uma roda de pessoas, dizer que sactequá, clúculo, todo mundo entenderá que é isqueiro. Portanto, a linguagem verbal, ele é ampla e na verdade ele se adequa a uma convenção, onde todos concordam e passam a utilizar aquela forma de linguagem para representar um determinado objeto. Ou seja, essa convenção é um signo que representa um determinado objeto. E dentro dessa perspectiva, há uma teia de construção da significação dessas palavras. Ou seja, já na página 49, é quando nós falamos do ponto de vista da construção, da significação das palavras, nós estamos referindo justamente isso, que essa convenção não é fruto imediata. As pessoas não aceitam de imediato uma determinada imposição de palavra com relação ao sentido da linguagem. Sendo assim, essas palavras vão ganhando significado ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra manga. Manga se refere à manga da camisa. Manga se refere à fruta. E mangar se refere a chatear, do ponto de vista fazer algazarra. Ou seja, essa significação ela é construída a partir do contato em diferentes momentos da sociedade, porque a linguagem é fruto do meio social. Portanto, todas as formas de linguagem estão relacionadas ao tempo e ao modo social em que elas estão inseridas. Então, partindo dessa perspectiva, a linguagem é fruto dessa teia de contato social entre os membros que compõem a mesma sociedade. Então, está relacionado, consequentemente, à cultura de cada povo. Ok? Então, eu não sei se nós temos tempo ainda, mas eu gostaria de destacar ainda dentro dessa perspectiva a questão da linguagem verbal, porque ela é o que nós temos de mais expressivo. Eu estou na página 50 do livro de vocês, porque a linguagem verbal é um dos principais instrumentos que nos fazem ser inserido de alguma forma ao mundo cultural em que vivemos. O nosso contato com o mundo se dá a partir da linguagem. E dependendo do modo dessa linguagem, que é verbal, estou me referindo à linguagem verbal, nós somos inseridos e temos uma percepção de mundo a partir desta linguagem. Sendo assim, atenção, a nossa linguagem está atrelada ao nosso mundo cultural. Você já deve ter sido, de alguma forma, chamado a atenção por sua maneira de expressão. Aí você disse, por quê? Porque nós moramos às margens da cidade de Águas Belas e, portanto, de alguma forma, já fomos abordados com alguma tonalidade que não corresponde à tonalidade verbal usada pelos não índios que habitam a cidade. Portanto, a linguagem verbal se remete justamente a isso, a promover a conexão entre você, ser humano, e
e o meio que você vive, ok? Então, eu espero que você tenha entendido, porque nós encerramos aqui a aula de hoje, e essa é a nossa aula, e a partir da próxima aula nós encerraremos o nosso conteúdo, ok? Tenha uma boa aula, espero ter sido compreendido, e até a próxima aula, ok?